A ficção liberal de que as Forças Armadas são uma entidade profissionalizada, submetida ao poder civil em democracias liberais, é todo dia desmentida pela política brasileira. Quem conhece a história recente do Brasil sabe o papel das Forças Armadas na não transição que foi feita do regime ditatorial civil-militar de 64 a 85 para o que depois se chama de uma democracia, especialmente depois da Constituição de 88. A própria manutenção dos artigos 142 e 144 mostram a influência dos militares na própria produção da Constituição, como também não só confirma a não responsabilização desses militares, já colocada pela Lei de Anistia de 79 e não recuperada durante os governos democráticos. Até mesmo a Comissão da Verdade teve limitações nesse sentido. E talvez um dos principais personagens desse domínio político dos militares na política brasileira seja justamente o Clube Militar. Quando Edson Fachin declarou a nulidade do processo que havia condenado Lula em segunda instância pelo caso do Triplex, fazendo com que legalmente Lula possa ser candidato em 2022, não tardou para trazer essa condição da política brasileira de volta. José Eduardo Barbosa, que é presidente do Clube Militar, escreveu um texto dizendo que o argumento do Fachin era fraco e não convenceria nenhuma criança do primário. Mas mais grave ainda foi o general Luiz Eduardo Rocha de Paiva, que é general da reserva e é membro da Comissão de Anistia do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Damares, escreveu um texto abertamente golpista dentro do site do Clube Militar, dizendo que se aproxima ao ponto de ruptura e que a decisão do Fachin feriu de morte o equilíbrio dos poderes e as Forças Armadas estariam atentas para atender o que ele chamou de um clamor da nação, em nome da lealdade a qual as Forças Armadas derivam para essa entidade abstrata chamada povo e nação. Num primeiro momento, isso só confirma um tipo de política brasileira onde os militares sempre foram atores principais. Preocupa mais porque os militares hoje são o partido que governa o Brasil, né? Porque o Jair Bolsonaro, que é um presidente sem partido, é, na verdade, o presidente do partido militar. Se isso vai escalar para uma intervenção militar, não dá para saber, seria chute. Mas o que de fato isso mostra é que, principalmente considerando o governo Bolsonaro, o tal do golpe nem precisa, porque você já tem um governo dominado por militares, ocupado em todas as suas instâncias por militares, e a reação da sociedade, especialmente das forças que se dizem progressistas, não vai muito além de uma fala, digamos assim, mais conciliadora. O próprio Lula, no discurso que ele fez no dia 10 de março, né, já ressaltou que ele não ia ligar para o que dizia um militar da reserva, do Clube Militar. De fato, institucionalmente isso não tem efeito nenhum, mas se sabe que o que pensa o Clube Militar repercute na política e muitos pesquisadores apontam que um momento de ruptura, que levou inclusive ao famoso tweet ameaçando o STF do general Vilas Boas, quando ainda era comandante do Exército na ativa, derivou de uma reação da Dilma, presidente na época, contra uma comemoração que o Clube Militar faria do golpe de 64. Em resumo, isso reafirma a necessidade de um discurso antimilitarista inequívoco e que mesmo em democracias os militares seguem sendo a última razão de Estado, ocupando esse lugar de soberano, ou seja, aquele que decide sobre o estado de exceção. E segundo, mostra que enquanto não se passar a limpo o período ditatorial comandado pelos militares e apoiados por civis no Brasil, essa sombra do golpe militar vai habitar a política brasileira.